Olá, fakes! Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse caso da Damares e essas coisas que ela andou falando lá no palanque, quer dizer, no púlpito da igreja, né? Que me deixaram um pouquinho intrigada e eu quero dividir aqui com vocês o que eu encontrei sobre. Pra quem não sabe exatamente do que tá acontecendo, nesse último final de semana, a nossa ex-ministra Damares subiu no púlpito de uma igreja e invocou a skin dela de pastora, deixando de lado a de parlamentar, pra pregar a palavra 66, quer dizer, 22. Até aí, mesmo sendo crime eleitoral, nada fora do esperado para os dias atuais. Até que a Damares começou a entrar no modo Jesus do pé da goiabeira e contou uma história que é muito assustadora. Vamos ver uns trechinhos aqui. O presidente Bolsonaro, quando assumiu, ele disse: por onde nós vamos começar? Eu disse a ele: presidente, vamos começar pelas crianças. E nós começamos, irmãos. Nós já temos resultados incríveis para celebrar. Eu vou falar apenas um aqui. Quando Bolsonaro assumiu o Brasil, irmãos, e eu sei que hoje a gente teve uma conferência de criança. Essa é uma igreja que ama a criança. Essa é uma igreja que tem um trabalho incrível com criança. Quando Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, eram assassinadas 32 crianças e adolescentes por dia no Brasil. Esse relatório é da Unicef, irmãos. Esse relatório é verdadeiro. Em 3 anos e meio de trabalho, onde foi fechado o relatório, o número de crianças e adolescentes assassinados no Brasil, eu vou repetir, irmãos, preste atenção no que eu vou falar. O número de crianças assassinadas no Brasil, em 3 anos e meio do governo Bolsonaro, caiu 53%. Segundo o relatório da Unicef, que a própria Damares citou ali, a média era de 20 por dia e não de 32. Então o que ela fez? Ela aumentou o número em 50%, o número inicial, para depois dizer que caiu 50%. E esse dado que a Damares citou aí, de 53%, eu não achei em lugar nenhum, né? Eu até encontrei um dado que fala em 53%. Mas é de aumento no número de homicídios lá no estado do Amazonas, entre 2020 e 2021. Mas com certeza não era esse número aí que a Damares estava se referindo, né? E no meio das minhas pesquisas, eu também encontrei o seguinte, amigos. No entanto, como analisado na seção 3, o crescimento do número de mortes violentas por causas indeterminadas, que entre os jovens passou de 2.535 em 2018 para 3.991 em 2019, pode estar afetando a dimensão dessa queda. Mas vamos continuar assistindo aqui a ministra que foi avisada por Jesus o próprio para não comer goiaba porque dá prisão de ventre. Nós tínhamos uma compreensão lá atrás que a violência contra a criança, o assassinato de criança indígena, a violência doméstica, o assassinato de criança em área urbana era sacrifício às potestades. E nós temos essa compreensão. Nós já conseguimos resolver todos os problemas? Não. Mas o inferno está com muita raiva do presidente Bolsonaro. Irmãos, acreditem, nós estamos diante nessa eleição, não é de uma disputa política. É de uma guerra espiritual. Eu acho muita sacanagem da parte da Damares usar esse papel de pastora dela pra assustar os irmãos ali, dizendo que o que tá acontecendo não é só uma disputa política, e sim o bem contra o mal. Cara, que porra que é essa? A gente tá na Idade Média por acaso? Vou encerrar aqui, irmãos. Quando assumi o ministério, eu sempre soube da violência contra a criança, os irmãos conhecem a minha história, mas quando eu abri as gavetas do ministério, eu me apavorei. Estavam sendo escondidos de nós dados oficiais, que não falavam para a igreja. A gente pregava, a gente falava, mas a gente não tinha todos os dados na mão. Por exemplo, irmãos, desaparece ainda no Brasil entre 9 e 11 mil crianças por ano. Escondido? A Damares está na Idade Média mesmo, né, gente? Ela ainda não tem nem internet para dar uma breve pesquisada aí nos dados que o governo publica anualmente? Por enquanto, pelo menos? Ou será que a internet só serve mesmo para espalhar merda no Zap? Porque só dá uma breve pesquisadinha ali no Google que se encontra todos os dados sobre isso aí. Bem que Jesus podia ter dado esse toquezinho pra ela lá no dia da goiabeira também, né? Para onde vão essas crianças? Irmãos, e o Bolsonaro, quando assumiu em 2019, ele deu uma ordem para a gente criar o maior programa de busca de crianças desaparecidas. Irmãos, foram 2 anos e meio para construir um protocolo para encontrar as crianças desaparecidas no Brasil. Por que não avança? Com toda a equipe de Bolsonaro se esforçando. Porque é espiritual, irmãos. Aonde estão essas crianças? Cara, não avança porque vocês são extremamente incompetentes. Não avança porque o Bolsonaro disse que ia colocar ministros técnicos e colocou a Damares, por exemplo, que nem sequer sabe pesquisar no Google. A Damares, essa ministra técnica aí do Bolsonaro, no passado sugeriu, sabe o quê? Que o abuso sexual e o tráfico de crianças lá no Marajó podia ser solucionado construindo fábricas de calcinhas. Coisa que ela nunca cumpriu também, diga-se de passagem. Que as meninas lá, elas são exploradas porque elas não têm calcinha.
Elas não têm calcinha, não usam calcinha, são muito pobres. E disseram, por que o Ministério não faz uma campanha para levar calcinhas para lá? Conseguimos um monte. Mas por que levar calcinha? Essa calcinha vai acabar. Nós temos que levar uma fábrica de calcinha para a Ilha do Marajó. Gerar emprego lá e a calcinha sair baratinho para as meninas lá. Então nós estamos buscando, se alguém tiver aí uma fábrica de calcinha e quiser colaborar com a gente, venha. E só para pontuar aqui, o Bolsonaro não criou este programa de busca de crianças desaparecidas, que se chama PLID, que está sendo implementado aí nos estados desde 2017, mas é um projeto de 2011. O que aconteceu durante o governo do Bolsonaro foi finalmente, a implementação desse projeto aí lá no estado do Pará, coisa que é fruto de muito trabalho contínuo e conjunto do Ministério Público há séculos. O que a Damares podia ter celebrado aí em relação a essa questão da evolução do projeto durante o governo do Minto é o fato do Bolsonaro não ter desmantelado o projeto todo quando ele assumiu a presidência, como ele fez com tantos outros, né? Fora isso, ela não tem muito que erguer a benga do Minto não, tá? Com esse feito aí. Mas agora se preparem, que vai chegar a parte pior. Irmãos, eu fui para a Amazônia e Bolsonaro disse, vamos para a fronteira. Vamos fechar a fronteira. Vamos atrás delas. Nós fomos para a Ilha do Marajó. E descobrimos que crianças saem da Ilha do Marajó. Todo mundo pergunta, por que Bolsonaro está fazendo o maior programa de desenvolvimento regional na Ilha do Marajó? Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó. E lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos. Nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa para o intestino ficar livre para a hora oral. Bolsonaro disse, nós vamos atrás de todas elas. E o inferno se levantou contra esse homem. A guerra contra Bolsonaro, que a imprensa levantou, que o Supremo levantou, que o Congresso levantou, acreditem, não é uma guerra política, é uma guerra espiritual. Percebam que a Damares, depois de, como pastora, claro, descrever com detalhes os abusos que ela afirma acontecer com as crianças lá no Marajó, tudo isso na frente de crianças que estavam ali na igreja, ela diz que o Bolsonaro fez o Batman e foi atrás das crianças desaparecidas, e aí o inferno se levantou contra esse homem, A guerra contra o Bolsonaro, que a imprensa, o Congresso e o Supremo levantaram, não é uma guerra política, e sim uma guerra espiritual. Resumindo, ela diz que essa galera do STF, mídia e etc. é contra o Bolsonaro porque ele quer resgatar as criancinhas da exploração sexual. Vocês não percebem o quão ridículo é isso? O quão absurdo que a gente chegou? E a galera ainda por cima usa esse discurso dela aí como se fosse algo real. Cria uma narrativa em cima de mais um delírio da nossa futura senadora aí pelos próximos 8 longos anos. A menos que você assine esse abaixo-assinado aqui para tentar impedir que isso aconteça. Bolsonaro teve a coragem. Irmãos, dia 22 de outubro, ou a gente sentencia todas as crianças no Brasil à morte. E a morte espiritual também, porque a ideologia de gênero é morte. A ideologia de gênero é sacrifício de criança. Confundir criança é assassinar crianças. Ou a gente se levanta, irmãos, como igreja. Ah, mas eu sou crente, religião não combina com política. Pastores, a guerra é outra. Não é política, é espiritual. E Deus me traz na Igreja Fama, nessa noite, Celina disse que foi profético para ela. Não foi, amiga. É profético para mim porque eu sei que essa igreja é apaixonada por criança. Irmãos, pelas crianças. Eu sei o que eu tô falando. Pessoal, não votem em quem usa criança como arma política. Pelas próprias crianças que sofrem abuso, não votem em quem usa elas para ganhar voto de forma canalha e mentirosa. Não votem em quem diz defender as criancinhas e acha que só ela mesma é a única pessoa capaz de fazer isso. Não votem em alguém que diz que fala com Deus o tempo todo também, sem antes a pessoa ter passado por um bom teste psicológico. Mas agora vamos dar uma olhada aqui, em como repercutiu essas falas da Damares nas mídias imparciais, tipo a Jovem Pan. Não, é muito triste, porque é um assunto tão delicado e um assunto que, assim, gera tristeza e revolta. E ao invés das pessoas deixarem de lado um pouco a ideologia, em prol dessa pauta tão importante, eu vejo a esquerda militando em cima disso, fazendo de tudo para atacar a Damares, para acusá-la de um monte de crimes absurdos. A Damares, essa é uma pauta da Damares desde que ela era assessora do Magno Malta. Desde sempre a Damares fala sobre isso, combate e faz tudo que está ao alcance dela para combater a pedofilia. E todas as denúncias que chegaram quando ela era ministra,
todas foram encaminhadas para os órgãos competentes. Não dá para tornar essas questões públicas, né, trazer imagens, essas coisas, porque são coisas complicadas, envolvem menores de idade. Mas ela fez o que cabia aí a ela como ministra, encaminhar para os órgãos competentes. Uma coisa interessante é que agora, no governo Bolsonaro, o Brasil ingressou faz parte do We Protect, que é uma aliança global de proteção contra a pedofilia. E há muitos anos já tentaram, né, convidaram o Brasil para entrar, para fazer parte. E o governo do PT se recusava. Só agora, né, no governo Bolsonaro, foi que o Brasil conseguiu ingressar, né, que a Damares é uma pauta muito forte do governo. Sim, pessoal, vamos comentar de forma séria e sem ideologia esse assunto e logo depois ela mente, né, várias vezes seguidas. Primeiro que esse We Protect aí foi fundado em 2013 e não tem registro nenhum do Brasil ter sido convidado ou então sequer ter recusado o convite dessa aliança. O que rolou foi que em 2018 o ministro de Direitos Humanos do governo Temer mandou um documento se comprometendo a cumprir com os compromissos aí, né, que foram propostos por essa aliança global. Depois disso, o Brasil participou de um evento dessa cúpula, né, da organização em 2019 e em 2022 a gente ia até sediar esse evento. Se não fossem as milhares de mortes de Covid aqui no Brasil, que pegariam meio mal aí para os organizadores do evento, que no fim das contas aconteceu lá em Bruxelas. Então, a Zoe mentiu aqui que o PT recusou o convite, mentiu com o Bolsonaro, que entrou na aliança, e isso tudo por causa de quê? Ideologia, sendo que ela inicia o papo dela ali justamente falando que as pessoas fizeram isso com essa causa. Vocês percebem como a Zoe tá acusando o outro daquilo que ela faz? Mas agora, vamos ver aqui como nosso velho amigo nada identitário reagiu a essa informação da Damares aí de forma nada ideológica também. Mano, a própria Globo cobriu o caso denunciado pela Damares e agora trata como se ela estivesse prevaricando ou mentindo, transforma um caso positivo do governo combatendo um esquema de prostituição infantil em um ataque baixo. Que nojo. Olha, eu li essa matéria ali e não tem nada perto do que a Damares descreveu no palanque. Digo, no púlpito lá da igreja, né? Essa matéria ali se tratava de prostituição infantil de meninas entre 12 e 16 anos nessas balsas lá no Marajó e não de crianças sendo torturadas. Além disso, o Ministério Público do Pará também pediu que a Damares apresentasse informações dos crimes que ela descobriu aí. Em 30 anos, nenhuma denúncia ao MPF sobre tráfico de crianças no Marajó mencionou torturas citadas pela Damares. Unidade do MPF no Pará segue aguardando resposta da Secretaria Executiva do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Agora, vamos continuar lendo a thread aqui. Sabe o que é interessante? O esquema já havia sido denunciado em 2009, mas o governo petista decidiu só cagar para a situação mesmo. Só isso aqui já é motivo mais que suficiente para saber que há uma diferença enorme entre as duas opções de voto que nós temos. Engraçado que o Ministério Público disse que não tem nada parecido com a descrição de tortura da Damares ali nos relatórios de CPIs, né? E o próprio bispo Dom José, que estava aí nessa matéria, recentemente deu uma outra entrevista dizendo, resumidamente, que esse papo aí da Damares não acontece por lá e parece mais uma historinha aí pra boi dormir. E olha que o bispo Dom José denuncia esses abusos que acontecem lá na Ilha do Marajó há 30 anos. E até ganhou já um prêmio internacional Jaime Brunet pela luta dele contra a exploração sexual e tráfico de mulheres e crianças no Marajó. Então eu acho que ele tem uma certa experiência aí pra falar o que ele falou ali da Damares. Inclusive, ele até falou sobre esse programa que a Damares e o Bolsobatman lançaram aí, que estão implementando lá no Marajó nesses últimos anos pra melhorar a situação ultra precária da região. Vou até ler aqui pra vocês as próprias palavras dele sobre isso. Na verdade, esse Programa Federal de Desenvolvimento Regional tem tido pouca eficácia na transformação e no desenvolvimento integral do Marajó, que permanece na mesma condição de abandono secular em que sempre esteve. E isso nos leva a outra questão, que é a afirmação de que o governo PT não fez nada em relação à situação, o que é uma mentira totalmente cabeluda. Ou então calva, né? Porque ninguém sabe exatamente o que tem embaixo daquela touca de emo. Como vocês podem ver. Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária em 2006, Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em 2008, Plano Nacional dos Direitos das Crianças e Adolescentes em 2010, Plano Nacional dos Direitos Humanos em 2010, e o Lula também foi até o Marajó para entregar títulos legalizando as terras das comunidades ribeirinhas ali. E nessa viagem ele ainda orientou a população que colocassem uma cópia plastificada desse documento pendurado na parede das suas casas, para caso algum grileiro chegasse lá, soubesse que essa terra ali tinha dono e era reconhecida pelo Estado, pela polícia, pela justiça, para garantir definitivamente um mínimo de respeito a essas pessoas aí tão pobres nesse país. Fora outras leis aí muito importantes que foram feitas nesse período que eu vou deixar na tela aqui. E agora, continuando, pra quem não viu, esse é o vídeo em que a Damares fala sobre o caso, que muitos estão tratando como uma denúncia e perguntando por que ela não fez nada, sendo que o caso já foi sim denunciado e pessoas já foram presas por esse crime, como visto no primeiro tweet. O que a Damares falou não tem qualquer conexão com essas pessoas que foram presas ali, que foram citadas nessa matéria do primeiro tweet, só pra começar.
E o Bananinha ali, né, ainda fala o seguinte: ainda há resquícios do PT, como se fosse o PT que tivesse criado um sistema que permite que as criancinhas vendam seus corpinhos por R$2, muitas vezes com o apoio da família, que vê aquilo ali não como uma exploração, e sim como um trabalho que ajuda a contribuir na renda de casa, e que esse trabalho ali, por mais arriscado que possa ser, dignifica. Vocês entendem isso? É isso que acontece em muitos casos por lá por causa da miséria, e por mais que eu tenha aí minhas críticas ao PT, não foi o PT que inventou a miséria desse país. Como eu já mostrei, o PT ajudou o povo marajoara em várias questões aí. Solucionou os problemas todos? Não, nem perto, até porque são muitos, né? Não que o governo do mito não tenha feito nada a respeito também. Ele fez uma coisinha aqui, outra ali, mas nada perto do que a Damares está dizendo que é. Mas agora, deixa eu contar uma experiência aqui pessoal pra vocês. Entre 2002 e 2004, eu morei lá no Pará, porque a minha mãe, né, que é enfermeira, resolveu se aventurar participando de um projeto do Ministério da Saúde do presidente FHC, que era chamado de Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde, PITS, que era uma estratégia para enfrentar a má distribuição de médicos aqui no Brasil e a falta de acesso à saúde em locais mais distantes, interior e tal. E nesse tempo que eu morei lá no Pará, eu conheci algumas comunidades ribeirinhas, porque às vezes, quando a minha mãe ia atender as pessoas em casa, ela deixava eu ir junto. E cara, vocês pensem na aventura que era chegar até esses lugares, tá? Uma vez chegou até a fundir o carro do motor porque tinha uma cobra monstruosa enrolada nele. E quando a gente chegava nesses lugares, a gente era sempre muito bem recebida por um povo muito querido, muito carente, sofrido e muito trabalhador também, que preparava a melhor comidinha do mundo pra gente, tentando de alguma forma mostrar gratidão pelo serviço que estava sendo disponibilizado pra eles pela primeira vez na vida. Mas infelizmente nem tudo são flores, né? A minha mãe, como enfermeira, ouvia muito relato de abuso que acontecia por lá. E inclusive, como eu já disse aqui em outro vídeo, né, os meus pais chegaram a receber uma proposta de um cara lá que queria me comprar. Sorte que meu pai era péssimo de negócio, senão fudeu, né? E essa nem é a coisa mais bizarra que eu já vivi por lá, tá? Por isso que me dói muito ver o sofrimento do povo ali que eu vivenciei sendo usado para ganho político por parte de pastores que dizem defender as criancinhas, se colocando como os únicos salvadores que se importam com elas. Isso me faz duvidar muito até se essas pessoas realmente se importam com alguma coisa, a não ser mentir para ganhar voto. Mas vocês acham que acabou por aqui? Não, a Damares apareceu ontem pra se justificar aí pelas falas dela e soltou esse áudiozinho aqui, ó, no zap do Ministério Público. O que eu falo no meu vídeo são as conversas que eu tenho com o povo na rua. Eu não tenho acesso, os dados são sigilosos, mas nenhuma denúncia que chegou na ouvidoria deixou de ser encaminhada. Inventando mais uma mentira pra justificar as outras várias mentiras que ela já tinha contado, né? Deixa eu relembrar pra vocês aqui o que ela falou lá na igreja. Fomos para a Ilha do Marajó e lá descobrimos que as nossas crianças estavam sendo traficadas. Agora eu posso falar, nós temos imagens de crianças. Cadê, né? E assim, de mentirinha em mentirinha, ela vai distanciando cada vez mais as pessoas da realidade, né? Facilitando e promovendo o adestramento completo do gado. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueçam de deixar o like aqui também e compartilhar o vídeo com algum amigo que acreditou nessas mentirinhas aí. Senão, a Damares vai pegar vocês no pé de goiabeira. Eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até loguinho.